primeiramente vamos imaginar aqui os tipos de isolamento que existe. Eu estou falando tudo assim de forma direta, tá? Não estou vendo nenhum material, nada disso. Eu estou falando daquele conhecimento que eu tenho. Estou conversando com você numa situação assim, como se nós estivéssemos aqui na mesma mesa dialogando. Para que serve o isolamento térmico? O isolamento térmico, se você não isolar a tubulação, a caldeira, obviamente que isso vai perder calor. Então, ó, se você tem uma caldeira, está ali produzindo aquela temperatura e ela tem que ser distribuída, porque ela sempre tem uma finalidade de acordo com aquilo que a engenharia determina. Ela tem que ser distribuída para a indústria, como se fosse um coração ali com alta temperatura, mandando pelas tubulações toda a vida da indústria. Porque se automaticamente, se você tem um forno, ele está alimentando várias situações. Se você desliga, acaba a atividade, acaba a produção, acaba toda aquela vida propriamente dito da indústria. E aí, quando você isola, significa que aquela temperatura, ela sai numa temperatura da caldeira e ela segue pela tubulação e vai indo. Obviamente que assim mesmo, ela vai perdendo, né? Ela vai passando, vai perdendo. Então, se ela sai aqui, por exemplo, da caldeira com 400 graus, ela vai prosseguindo, vai chegar lá no final com 80 graus. Se ela não tiver isolamento, ela vai perder mais. Então, quer dizer, se ela estiver isolada, ela vai chegar lá com 300 graus, 400, depende do que você vai fazer, ou até manter quase que na sua integridade. Cada situação é uma situação. E aí vem a técnica, né? Se você isola bem, ela vai manter mais. Se isola com produtos que sejam inferiores, ela vai perder essa qualidade da temperatura e, obviamente, vai chegar lá com uma condição menor. E isso significa dinheiro. Pois você está, tudo que alimenta uma caldeira, ainda que fosse das antigas, se fosse alimentado com madeira, o metro cúbico da madeira é caríssimo, né? Se você usa o óleo, como tem vários tipos de óleo, né? BPF, etc. Mas se você usa o óleo como combustível para alimentar a caldeira, quanto mais perda existe de calor, mais óleo você vai ter que alimentar a caldeira. De alguma forma, sempre existe alguma coisa que alimenta a caldeira para manter aquela temperatura. E se ela vai ser distribuída para a indústria, você está perdendo dinheiro. Então, a primeira consciência que tem que se ter quando for conversar é investir em isolamento térmico, é investir em vários fatores. Além da segurança em si, também fatores econômicos. Quando você tem, por exemplo, uma tubulação que está descendo do lado de uma escada, você põe a mão na tubulação e queima, gera uma complicação muito grande. Então, essa tubulação perto da escada, ela já tem um efeito de PP, que é proteção pessoal. Então você tem, veja bem, dois tipos já de cara que são interessantes. Isolamentos que são de proteção, para não permitir que uma pessoa se queime, para gerar segurança, e outro tipo de isolamento que são da questão da economia, né? Então você vê que a importância do isolamento térmico ele é bem amplo. Você deixa a pessoa se manifestar e sempre entenda que a pessoa que está do lado de lá ele não tem a amplitude do que você sabe, do qual é o seu conhecimento técnico, mas ele supõe que você seja um conhecedor do assunto. E isso é o ponto importante que você precisa passar para a pessoa. Agora, à medida que vai se aprofundando, se ele buscar algumas questões técnicas, você vai ter que sair naquela questão, não, eu tenho meus técnicos, eu tenho isso, quer dizer, sempre tem ali a saída que você já conhece bem. Mas não tem muito disso não. Até vou fazer aqui uma ressalva nesse ponto aqui para a gente ter essa noção. Na maioria das vezes, essa abordagem ela tem assim, uma característica interessante, né? As indústrias em si, eles já têm essa planilha já no seu departamento de engenharia, juntamente com aquela pessoa que é o cara que está ali na gerência da indústria.
Ele sabe das necessidades, ele sabe que aquela tubulação X está precisando ser isolada, ele sabe que aquela caldeira X está precisando de reparos, ele sabe que um trocador de calor também está precisando, ele sabe todos os equipamentos que tem na indústria, ele sabe o que precisa ser isolado. Então ele vai conversar com você e te falar para você, olha, eu estou precisando fazer o isolamento no lugar. Ou então ele fala assim, eu preciso que você faça uma avaliação. Aí sim, vai precisar de um técnico acompanhar e fazer aquela medição, né, tradicional. Eu acho que o ponto principal é passar confiança, chegar até a indústria e trazer esse nicho através de um cadastro na corporação dentro do nosso segmento, para que você possa ter esse cadastro e através desse cadastro você mandar o portfólio, você mandar mensagens, e quando alguém de lá retornar uma mensagem ou mesmo ligar, hoje, dado as proliferação aí de toda a rede social e os meios de comunicação que hoje são diferentes do passado, as ligações telefônicas propriamente dito já são mais escassas, mas pode acontecer. E aí nesse momento que acontece isso, ter essa posição para realmente dar suporte nesse sentido, justamente para o seu nicho que vai ser o isolamento térmico.